senhores telespectadores, o tema do programa de hoje é exatamente como foi anunciado. Eu hoje vou falar nos nossos trisavós cretenses. Claro que esta história, os nossos trisavós, toda a gente não tem um trisavô, nem dois, nem três. Toda a gente tem, pelo menos no caso de ser assim bem nascido, o nascimento correto, 16 trisavós, 8 homens, 8 mulheres. O que acontece é que quando alguma família, isso acontece muito em Portugal, quando uma família teve um antepassado, um avoengo antigo, que era um senhor importante, que até tirou o retrato, tem lá uma velha tela com umas dragonas ou com um chapéu de amigo, que dizem, olha, aquele é que era o meu trisavô, o meu, como se a pessoa só tivesse um trisavô. Não tem um, tem 16. E quando só tem um que era fidalgo, quer dizer que tem 15 que eram plebeus. Que eu nunca percebi lá muito bem esta distinção entre fidalgos e plebeus. Para mim, a diferença foi sempre outra, eu vou-lhes dizer qual é. Há dois grupos de pessoas, uns que se orgulham de descender dos outros e outros de quem os outros se orgulham de descender. Não lhes vou dizer a que grupo pertence naturalmente, porque vocês já estão adivinhando. Mas peço-lhes que reparem no cenário em que lhes estou a falar. Falei em trisavós cretenses, mas é claro, eu não estou em Creta, estou em Atenas. Vê na nossa frente o mais célebre templo da humanidade, a colina da Acrópole, com aquele grande templo, a Pallas Ateneia. E é exatamente por isso que eu posso falar em trisavós, porque sabem, toda a gente sabe, os portugueses têm uma cultura que é filha da cultura romana. E a cultura romana era filha desta grande cultura grega. Portanto, os portugueses, em termos culturais, podem considerar-se netos dos gregos. Ora bem, esta gente aqui da Grécia, esta cultura ateniense, era filha de uma cultura anterior que tinha brilhado em Micenas. E a cultura de Micenas era filha de uma cultura ainda mais antiga que tinha brilhado na ilha de Creta. Resumindo, os portugueses podem considerar-se netos dos gregos e os gregos devem considerar-se netos dos cretenses. Ora, reparem, netos dos netos são trinetos. É por isso que eu lhes estou a falar aqui nos nossos trisavós cretenses. Eu bem sei que o meu telespectador aqui está-se a sentir um bocadinho baralhado. Que diabo de história é esta? Trinetos, trisavós, que coisa é esta? Estou realmente a introduzir alguma confusão na cabeça do meu telespectador. Mas pense bem, pense outra vez e veja como isto é simples. A Grécia é a nossa avó em termos culturais. Creta é avô da Grécia em termos culturais. É por isso que nós podemos realmente falar no nosso trisavô cretense. A civilização cretense é a primeira, enfim, que a gente alcança e foi fecundada. Ela própria já foi
produto de duas influências. Foi fecundada por elementos vindos da Ásia, vindos do norte da África, mas realmente era uma civilização extremamente importante. A gente hoje vai a Creta e naquele palácio de Knossos, naquela escultura, vê como essa civilização era notável. Quero-lhes dizer uma coisa, a civilização cretense, ela começou mais cedo, mas o grande período, o mais brilhante de todos, é entre 1700 e 1500 a.C. É importante esta data de 1500 a.C., porque 1500 a.C. são os marinheiros cretenses quem domina o Mediterrâneo. Até se fala numa palavra, uma das tais palavras difíceis que os sábios gostam muito de usar. Eu não gosto de palavras difíceis, mas enfim, tenho que a dizer. É talassocracia cretense. Talassocracia, que palavrão. Em português, como sabem, antigamente, talassa queria dizer monárquico. Bom, mas era uma alcunha. Talassa, em grego, queria dizer o mar. O mar. Talassocracia era o poder do mar. 1500 anos antes de Cristo, os cretenses dominavam toda a bacia do Mediterrâneo Oriental. Do mesmo modo que 1500 anos depois de Cristo, os portugueses dominavam toda a região daquele Atlântico Norte, dos novos arquipélagos que, como Vênus, tinham nascido das ondas, a Madeira, os Açores, Cabo Verde, as rotas do caminho para a Índia. É realmente por isso que eu falo no nosso trisavô cretense. Claro, todos temos muitos trisavós, só que nós, os portugueses, somos extremamente parecidos com o tal trisavô. Nascemos para andar nos barcos, nascemos para içar as velas, nascemos para desvendar terras novas, nascemos para fazer mercado em todas essas ilhas que surgem das brumas do mar. Os portugueses repetem a 3000 anos de distância o prodígio de Creta no Mediterrâneo Oriental. Essa brilhante civilização cretense termina dramaticamente e quase subitamente no ano de 1500. Bom, claro, quem diz o ano 1500 pode ter sido 10 ou 20 anos antes, 10 ou 20 anos depois, porque, como dizia o Fernão Lopes, em tanta antiguidade certidão haver não pode. Mas é à volta de 1500 que há no Mediterrâneo uma imensa tragédia. Um vulcão, era uma ilha também com uma civilização muito desenvolvida, a ilha de Tira. Olhem, chama-se agora Santorini. Essa ilha explodiu, há um terremoto, um cataclismo pavoroso em toda a bacia ocidental do Mediterrâneo. Em Creta, os navios foram brutalmente atirados contra os rochedos da costa, não ficou um navio. E vocês bem veem, uma ilha sem navios é como um corpo que não respira, morreu asfixiada. Cerca de 1500 acaba a civilização de Creta em virtude dessa espantosa catástrofe. Só que Creta acabou, mas já então tinha lançado as suas raízes até longe, tinha posto
os seus ovos em muitos lugares, e é uma dessas raízes que vai agora florescer de novo e dar a também brilhante cultura micénica que é a mãe da Grécia. A cultura micénica vem em Micenas, não é verdade? Dura entre 1500, mais ou menos, à altura da catástrofe, até cerca de 1000 a.C. Olhem, o que agora estão a ver é a máscara de ouro de um rei, uma máscara... Bem, é claro, isto é um pouco lendário, mas é isso que os historiadores clássicos dizem. A máscara do rei Agamemnon. O Agamemnon era o rei de Micenas. A cultura micénica dura até cerca do ano 1000 e é ela que antecede imediatamente a eclosão da extraordinária cultura grega. Os meus telespectadores já viram, eu estou-lhes a falar aqui nas ruínas de um teatro grego. É o teatro de Diónisos, em Atenas, na base da Acrópole. Quero agradecer às autoridades gregas e ao governo grego terem permitido que eu, contra todas as regras, possa vir aqui fazer esta filmagem que todo o mundo vai ver. Mas foi aqui, diante destas bancadas, que há 2500 anos se representaram essas grandes tragédias que representavam a memória dos Átridas, os reis de Micenas, esses dramas da guerra de Troia. Museus gregos, e em especial este grande museu de Atenas, estão cheios de obras de arte que nos mostram bem o brilho da cultura micénica. Bom, mas tudo tem o seu epílogo, e a cultura micénica também chegou ao fim, brutalmente, cerca do ano 1100 a.C. 1100. Agora não é um cataclismo da natureza, não. Agora é uma invasão brutal de povos guerreiros, os dórios. Os dórios têm cavalos, têm espadas, sabem fazer a guerra melhor do que os micénicos. E por isso a cultura micénica acaba num mar de ruínas. E é curioso. Eles chegam, já lhes disse, 1100, portanto é o século X a.C., século IX a.C., VIII a.C. Esses 3 séculos são séculos obscuros, são séculos de que não sabemos quase nada. E é curioso que também depois de Cristo, os séculos VI, VII, VIII, também são séculos de sombra, séculos onde pouco sabemos. O certo é que aqui na Grécia, com a vinda dos dórios, lentamente vai-se modelando uma nova civilização. E essa civilização está em todo o seu esplendor, no ano 500 a.C. É o século VI. É o século de Péricles. Existe uma lenda extremamente significativa, que eu lhes vou contar. Ainda antes de haver Atenas, os deuses
deram a escolher aqui aos gregos qual divindade queriam para protetor, ou Poseidon ou Atena. Poseidon disse: se votarem em mim, eu dou-lhes o cavalo bravo, o cavalo rápido, o cavalo que permite vencer todas as guerras. E Atena disse: se vocês votarem em mim, eu ofereço-lhes a oliveira que dá este bago da azeitona, este bago que dá o azeite, e o azeite ilumina a noite, dissipa a treva e torna toda a escuridão em claridade. Os gregos, inteligentemente, preferiram a oliveira ao cavalo. Votaram em Atena. É por isso que a cidade hoje, esta grande cidade, se chama Atenas. Bom, isto quer dizer simplesmente que os primeiros gregos tiveram que optar entre a guerra que se vence com cavalos, ou a paz que se faz com cultura, e a cultura faz-se com a luz que elimina a treva. Acho muito bonita esta lenda, e é por causa dela que hoje esta colina toda à volta da Acrópole tem milhares e milhares de oliveiras. Eu fui ali colher um pequeno ramo, não, isto não é nenhum ato, enfim, de destruição, porque são milhares as oliveiras que hoje cercam a colina sagrada da Acrópole. E é aqui, à volta desta colina, que se desenvolve a cultura grega. A cultura grega clássica está no seu auge, no momento mais alto, 500 anos antes de Cristo. É nessa altura, 500 antes de Cristo, 5 séculos, que é construída a Acrópole. Eu acho que daqui ainda vê lá em cima o templo de Atena. É engraçada esta imagem. Há uma grossa e forte muralha, pesada, eficaz, inexpugnável, brutal. Essa muralha não é grega, é romana. Mas por detrás está a espreitar a silhueta esbelta do templo que os gregos construíram em honra da sua deusa Atena. Isto também é engraçado, esta imagem, eu acho que vale mais esta imagem do que muitas teorias. Acontece que a cultura grega, essa cultura clássica, brilhante, dura entre o ano 500 a.C. e o ano 300 a.C. Os gregos estavam muito divididos, porque os gregos nunca fizeram um Estado. Pois, claro, os gregos eram os tais que achavam o que tem valor verdadeiro, valor eterno, valor imortal, é o homem, não é o Estado. E por isso o Estado grego nunca foi um Estado forte, foi sempre um Estado frágil, um Estado do tamanho da cidade. Nunca houve um império grego, não, houve cidades gregas. O império exige o instinto do poder, e os gregos da época clássica só tinham o instinto da inteligência. E vocês não levem a mal que eu lhes diga isto, mas a inteligência sempre foi inimiga do poder. Por isso, aconteceu uma coisa espantosa. Realmente, vêm os romanos com as suas legiões, com os seus soldados brutais, arrasam as hostes gregas e fazem-se donos da Grécia. Aqui, toda a Grécia passou a ser apenas uma pobre província romana.
Mas os romanos chegaram cá, olharam para estes templos, para estas esculturas, para estas paisagens. Olhem, se calhar para a luz destas azeitonas, e deixaram de ser romanos. Passaram a viver à grega. É por isso, é um dito banal em quem sabe história. Os conquistados conquistaram os seus próprios conquistadores. E, de certo modo, os romanos, a partir do século II, passam a vestir-se com togas gregas, a adorar os deuses gregos. Eles mudam-lhes o nome, mas os templos romanos são praticamente iguais aos templos da Grécia. Quer dizer, a grande batalha da civilização não foi vencida pelos cavalos, foi vencida pela cultura. Roma é quem projeta em todo o Mediterrâneo Ocidental, quem leva à Itália, à Sicília, à Espanha, à Lusitânia, o espírito individualista, personalista, civilizado da Grécia. E nós, os portugueses, somos realmente filhos dos romanos. A nossa língua ainda é, no fundo, um latim mal pronunciado, um latim de soldado bárbaro e bisonho, um latim camponês, um latim de pedreiros, mas é latim. A língua portuguesa, como se dizia já no tempo do Camões, com pouca corrupção, é a latina. O português é a última flor do Lácio, inculta e bela, como dizia o Olavo Bilac. E foi pelas mãos dos portugueses que esta língua, que se falava na Itália, atravessou o Atlântico, chegou ao Brasil, e hoje os brasileiros falam português. Olha, ainda quero-lhes contar isto e com isto vou acabar o programa. Há poucos momentos entrei ali num café que está aqui diante destes monumentos. Entrei num café para tomar uma sanduíche, para poder ter força para continuar os programas. E estava lá um grupo de turistas. Eu só ouvi ao longe. Eles estavam mesmo a falar português. Era uma língua incomparável. Que beleza! E eu cheguei e disse: bendita seja esta terra onde eu ouço falar o português. Eles disseram: não, nós não somos portugueses, somos brasileiros. Bom, a minha resposta foi esta: isso é tudo a mesma coisa, portugueses, brasileiros. O falar dos brasileiros é uma espécie de português de compota, português com mais açúcar. Português ou brasileiro é a mesma língua, só que o brasileiro ainda é mais doce do que o português. Vocês, meus queridos telespectadores, pensem com que emoção. Eu lhes estou a falar aqui na colina sagrada que foi o sal do mundo, aqui pegando na mão o ramo de oliveira, que é o emblema da paz, a evocar o destino dos portugueses, que fizeram com que esta língua latina, última flor do Lácio, inculta e bela, desse a volta ao mundo, abraçasse o mundo inteiro e explicasse aos homens que eles são todos irmãos.